Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo Pacheco. Vamos dar continuidade ao estudo de limites. Pessoal do Cálculo 1 aí da UFES. Até agora a gente basicamente quanto a limites viu a definição, né? Que a função vai ter limite quando a gente consegue se aproximar de certa forma, né? Arbitrariamente num ponto x do domínio. Digamos que aqui tem um ponto A no domínio. Aqui vai ter uma função y igual a f de x. E quando a gente se aproxima de A arbitrariamente, a função está se aproximando de um certo valor L aqui. Aqui tem Y, aqui tem X. E lembrando essa aproximação, assim, a função pode nem estar definida em A. Então, digamos que com a bolinha aberta. O que significa ser aproximação arbitrária? Independente do lado que me aproximo de A, de x de A, né? Então, quando x tende a A, independente do lado, o y, que a gente olha em cima do gráfico, então em cima do gráfico y é igual a f de x, está se aproximando do valor L. Lembre que definição do limite nem precisa estar definido em A a função. Então, nesse caso, é um caso onde o limite existe. Quando eu me aproximo de A tanto para um lado quanto para o outro, a função, a curvinha aqui em cima, está se aproximando de L. Nesse caso, nem existe f em A. Mas não precisa existir f em A. A função pode nem estar definida em A, como é o caso. Mas, nesse caso aqui, limite, quando x tende a A, dessa função f de x, isso aqui é L. Pode ter outras situações aqui, né? Que não existe o limite. Aqui é um caso que existe, mas a gente podia estar na seguinte situação. Aqui estão os eixos, as coordenadas, x e y. Digamos que a função ela tem o seguinte comportamento. Aqui bolinha aberta, aqui embaixo A, e segue a função dá uma espécie de salto, né? Aqui embaixo bolinha fechada e a função segue. Observe que aqui é o caso onde não existe o limite. Porque quando eu me aproximo de A pela esquerda, digamos que aqui em cima seja um valor L1, embaixo um valor L2. Quando eu me aproximo por valores à esquerda de A, ou valores menores do que A, quem que é o limite? Limite, quando x tende a A por valores menores, aí para indicar valores menores eu vou botar um menos aqui em cima. Como se fosse elevado a A, só que é um menos, indicando que eu estou me aproximando por valores menores do que A. Da função f de x, quando eu me aproximo de A pela esquerda, eu estou me aproximando de L1, certo? Observe que a função não está definida em L1, mas a ideia do limite é a aproximação. Quando eu me aproximo de A pela esquerda, a curvinha está se aproximando lá em cima de L1. Quando eu me aproximo pela direita, que é o que a gente diz que são valores maiores, né, do que a gente está na seguinte situação. Limite, deixa eu colocar em azul, limite, quando x tende a A por valores maiores do que A, ou pela direita de A, aí a gente indica com mais da função f de x. Nesse nosso exemplo, ó, quando a gente se aproxima por valores maiores do que a função está aqui se aproximando de L2, né? E L1 é diferente de L2. A ideia do limite é aproximação arbitrária. Independente do lado que eu me aproximo, o limite tem que ser o mesmo. E aqui a gente tem de um lado dando um valor, do outro lado dando outro valor. Ou seja, nesse caso, a gente diz que o limite ele não existe. Deixa eu só descer um pouquinho essa imagem. Nesse caso, como os limites laterais eram diferentes, a gente diz que não existe. Lembra que o símbolo de não existe é esse E virado com um corte no meio. Não existe limite quando x tende a A de f de x. Porque por um lado convergiu para um valor, por outro lado convergiu para outro valor, então aqui é o caso onde não existe limite. Ainda que não exista limite, observe que se eu considerasse só a convergência pelo lado esquerdo de A, que é o A menos, o limite existiria se fosse só pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, mesma coisa. Se fosse só o lado direito a se considerar, existiria também. Então aqui se faz necessário falar algo sobre limites laterais. Um exemplo clássico
é a função de Heaviside. É uma função que aparece muito em corrente elétrica. Essa função para valores maiores ou iguais a zero, ela é completamente igual a 1. Tá aqui em cima, ó. Se vocês conseguem ver a retinha ali em cima. Aqui eu passei por cima. E se os valores forem menores do que zero, mas sem contar com zero, essa função ela é identicamente igual a zero. Essa é a função do Heaviside. Aqui tem uma bolinha aberta indicando que ela não está definida em zero para valores menores do que zero. Ela fecha aqui para valores maiores do que zero em 1. Bom, essa função do Heaviside é o caso onde não tem os limites laterais. Observe que quando a gente olha o limite, quando x tende a zero pela... claro, não tem em zero, né? Para outros pontos até existe, mas em zero, quando converge para zero para valores maiores do que zero, essa função de Heaviside h de x, observe que para valores maiores do que zero, o limite, quando x tende a zero, isso aqui é limite de 1, né? Porque é para valores maiores do que zero, lembrando, a função da Heaviside ela é exatamente 1. E para onde que essa função está convergindo? Para onde que está se aproximando quando a gente se aproxima de zero para valores maiores do que zero? A função está aqui em cima se aproximando de 1, né? Limite de 1 é exatamente 1. Agora, quando a gente tender por valores menores, né, do que zero, x tendendo a zero para valores menores do que zero, a função de Heaviside para valores menores do que zero, ela é exatamente zero. Então a gente vai trocar o h de x por zero, que é como a função está definida. E observe que quando x é menor que zero, quando a função está tendendo para zero, a função está se aproximando de onde? Ela segue aqui em cima do zero. Mas que ela está definida em zero, ela está se aproximando exatamente para zero. Então aqui é o caso onde os limites laterais existem, tanto pela direita, que é o maisinho, quanto pela esquerda, mas a função não tem limite em zero, ela tem um salto. O limite quando x tende a zero da função h de x não existe. Mesmo que não exista, existem os limites laterais. E assim a gente define, né? A gente vem falando sobre limites laterais, mas não definiu propriamente o que é um limite lateral. E a gente diz que existe o limite quando x tende a pela esquerda, não sei se está pequenininho aí, mas aqui é o x, ele está tendendo a por valores menores do que a gente, ou pela esquerda de a gente coloca esse menos aqui em cima como se fosse um expoente. E dizemos que o limite à esquerda da função f de x tende a quando x tende a é igual a L. Se podemos tomar o valor da f de x arbitrariamente próximos de L para x suficientemente próximo de a e menor do que a. Então a gente está na seguinte situação, né? A gente quer para valor menor do que a. Então vai ter uma curva aqui, pode estar definida para valores maiores do que a, mas pouco importa, porque a nossa análise aqui é do limite. O que acontece quando x se aproxima de a por valores menores do que a? A função está se aproximando aqui em cima por esses valores até um pontinho aqui, digamos que esse ponto seja exatamente a coordenada L. Então aqui a gente está falando que o limite quando x tende a pela esquerda da função f de x, isso aqui dá exatamente L. Aqui a gente tem exemplo de gráfico quando x tende a pela esquerda, né? De forma extremamente análoga, a gente define o limite quando x tende a pela direita. Limite quando x tende a por valores maiores do que a. Isso aqui dá L, significa que quando me aproximo pela direita de a, né, valores maiores do que a minha função aqui está convergindo para onde? Essa curvinha ele está indo exatamente para esse ponto que é L, e L é exatamente o comprimento de 0 até esse ponto, né? Então por isso que está botando aqui entre chaves. Está dizendo que esse comprimento f de x, quando x se aproxima de a, esse comprimento está se aproximando do comprimento L. Beleza, gente? Extremamente análogos as definições. Tende a L, quando x se aproxima de a por valores maiores do que a função f de x está se aproximando de L. E observem que para existir o limite, a aproximação tem que ser arbitrária, né?
Mas arbitrária aqui, para nós, só tem ou pela esquerda ou pela direita dl. Quando que vai existir, então, o limite? Limite, quando x tende a uma função f de x é L, ele existe, né? Sem somente ser, os limites laterais também tem que existir, tanto pela direita, né, da f, quanto pela esquerda da f, né? Independente do lado que me aproximar, nesse caso só tem dois lados. Isso tem que convergir pelo mesmo valor, que é L. Então o limite depende dos limites laterais. Lembre que quando a gente construiu tabelas lá no início para calcular os limites, a gente fazia por valores menores do que A e valores maiores do que A. Beleza, gente? Vamos fazer alguns exemplos então sobre limites laterais. O primeiro exemplo é um exemplo que está no livro do Stewart, que é basicamente o que eu usei para essa aula toda. A gente tem um gráfico de uma função g, que está apresentada na figura que ele está chamando de figura 10, seria essa figurinha aqui, a figura 10. E a gente quer estudar alguns limites, caso exista. A A está perguntando qual que é o limite quando x tende a 2 pela esquerda da g de x. Quando x tende a 2 pela esquerda, observa que a nossa função está se aproximando aqui em cima, né? Esse pontinho aqui ele vai até 2. Quando a função se aproxima de 2 por valores menores do que 2, ou pela esquerda de 2, observa que a função está se aproximando desse ponto, dessa bolinha aberta aqui em cima, que nesse caso é 3. Então, quando x tende a 2 pela esquerda de 2, esse limite dá exatamente 3. Agora, para B, quando tende à direita de 2. Quando x tende à direita de 2, ou seja, por valores maiores do que 2, né? Observa que a função está vindo por aqui, ó, pela direita, né? Quando x tende a 2 pela direita, a função está convergindo para esse pontinho aqui embaixo, ó. Observa que a função nem está definida em 2, mas está convergindo para esse ponto aqui, né? Que é exatamente da coordenada y igual a 1. Então, quando x tende a 2 pela direita de 2, isso aqui dá exatamente 1. E agora, existe limite quando x tende a 2 da g? Não, porque os limites laterais são distintos. Então, a gente coloca esse símbolo de não existe. Os limites laterais são diferentes. Para existir o limite deveria existir e ser igual em ambos os lados. Mas pela direita deu 1, pela esquerda deu 3, né? Quando x tende a 2 pela esquerda. E lembrando, né, 1 é diferente de 3. Então não existe limite. Já que os limites laterais deram diferentes, não existe limite quando x tende a 2 da função g de x. Agora, para D e F, está pedindo para analisar no ponto 5, né? Observe que para 5, quando x tende a 5 por valores menores do que 5, a função está convergindo aqui, né? Para esses valores do pontilhado. Ela está vindo para essa curvinha. Por mais que em 5 a função esteja definida aqui embaixo, limite não quer saber quanto que vale em 5. Limite é a melhor aproximação quando x tende a 5, quando x se aproxima de 5. Para onde a função está indo quando x se aproxima de 5? Está aqui em cima, né? Nesse pontilhadinho. Aqui em cima, nesse pontilhado, que se a gente seguir as marcações da função aqui é x igual a 2, é para onde a função está se aproximando pela esquerda. Então, g de x, por valores menores do que 5, né? Tendendo 5 pela esquerda, é 2. Observe que pela direita também é 2. Quando a gente tende a 5 pela direita, está convergindo por valores maiores do que 5 aqui em cima, né? Então, os dois lados estão convergindo para o mesmo buraquinho, que é x igual a, y igual a 2. Né? Então, pela direita, o limite é igual a 2 também. Como os limites laterais existem e são iguais, o limite todo, quando x tende a 5, é 2. Observe que a função não vale 2 quando x é 5, mas essa não é a ideia do limite. A ideia do limite é para onde a função está se aproximando. Beleza, gente? Agora, mais um exemplo, no mesmo espírito aqui de limites laterais. A gente vai analisar o comportamento da função, os limites, né, em cima do gráfico.
Esse é um pouco diferente porque ele pergunta quanto que vale a função em 2 e o limite em 4. Quando x está se aproximando de 2, o que está acontecendo aqui? Quando x tende a 2 pela esquerda, a função está convergindo aqui em cima, né? Pela esquerda está vindo para esse ponto que me parece ser o 3 na marcação do gráfico. Então, quando x tende a 2 pela esquerda, a função está convergindo aqui em cima para 3. Agora, quando x tende a 2, aliás, pela esquerda de 2, né? Agora, quando x tende a 2 pela direita de 2, ou seja, quando tem o maisinho em cima do 2, a função já está convergindo aqui embaixo, né? Quando vem pela direita, são esses valores aqui embaixo. Está convergindo para esse pontinho, que me parece ser o 1 na marcação. Então, quando x tende a 2 pela direita, né, de 2, a função está se aproximando de 1. E aqui de novo, ó, os limites laterais deram diferentes. Então, esse limite todo, ele não existe. Ainda que o limite não exista, a função está definida em 2. Pela marcação aqui do meu desenho, essa bolinha aqui em cima é fechada. Então, significa que em x igual a 2, a função vale exatamente 3. Então, pode não existir os limites laterais, mas a função está definida no ponto. Agora, para 4 é o contrário, né? Porque quando a gente se aproxima de 4, tanto pela direita quanto pela esquerda, a função está se aproximando aqui em cima, exatamente no mesmo ponto. E aqui é uma bolinha aberta. Esse ponto que aqui na marcação parece ser y igual a 4. Então, existe o limite. Quando x tende a 4, a função está dando exatamente 4. Ainda assim, isso é uma bolinha aberta. Significa que a função não existe em x igual a 4. Lembre que na ideia do limite a gente nem quer saber quanto que vale a função em 4. A gente quer saber para onde que a função está se aproximando. Beleza, gente? Então, algo importante quando a gente fala em aproximação de limites é limites laterais. Para o limite existir, os limites laterais também devem existir e devem ser iguais. Dando sequência aqui na teoria, a gente vai falar um pouco agora sobre limites infinitos. E o que significa limite infinito? Vamos falar primeiramente num exemplo. O exemplo, que é o exemplo também do Stewart, pergunta qual que é o limite quando x tende a 0 de 1 sobre x quadrado. Lembre que eu falei em aula, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando topam com um limite é testar para ver se existe. Porque se a gente substitui x por 0 e não der nenhuma determinação, o limite ele de fato existe e é esse valor. Mas aqui eu até vou botar entre aspas, porque dá para ver que não existe. Isso aqui ficaria 1 sobre 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. E lembre, 1 sobre 0 não existe. Isso aqui não existe. É um dos pecados capitais do cálculo. A gente não pode dividir por 0 uma função. E assim, o pior caso é quando o denominador é diferente de 0. Porque vamos pensar numa situação assim, se 1 sobre 0 existisse e fosse um número A, eu ia estar dizendo aqui que 1 tem que ser A vezes 0. Mas que valor que eu tenho que colocar em A, tal que A vezes 0 dê 1? A vezes 0 é 0 de todo jeito, né? Então aqui a gente está falando que se 1 sobre 0 existisse, fosse um valor A, a gente teria que 1 é igual a 0, mas isso não faz sentido. Isso não existe aqui no nosso contexto. Ainda que não exista, faz ideia a gente tentar entender o que acontece quando eu me aproximo de 0 no denominador. Observem aqui que nessa tabelinha a gente fez algumas aproximações, tanto pela direita quanto pela esquerda de 0, para saber para onde que o limite está indo. Observe que quanto mais próximo a gente fica de 0, tanto pela direita quanto pela esquerda, nesse caso, a função está cada vez mais próxima de um número muito grande, né? Então essa aqui é uma das ideias do limite infinito. Se eu estou me aproximando de um valor e o valor a função tende para um valor cada vez maior à medida que eu me aproximo desse valor, isso significa que o limite está indo para infinito. Infinito não existe assim como limite. Porque infinito não é um número. E um limite, quando ele existe, ele é um número bem definido. Infinito é um símbolo para a gente dizer que é algo tão grande quanto a gente queira.
tão grande positivo ou negativo, mas tão grande quanto queira. Dizer então que é infinito é uma maneira chique de dizer que o limite não existe, uma maneira especial de dizer que o limite não existe, porque esse não é qualquer não existe, como naqueles laterais que deram diferente de um lado e do outro. Aqui é um não existe que os valores estão se tornando tão grande quanto a gente queira. E a definição intuitiva, então, de limite infinito é isso. Ó. Eu vou seguir aqui, tem esse texto do livro, né? Se a gente diz, né, que o limite deu infinito, quando a gente faz os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, tão grandes quanto quisermos, se a gente tornar x suficientemente próximo de a, mas lembre, em limite a gente não quer saber quanto vale em a, então mas não igual a gente está só se aproximando. Por esse desenho, observa que quando eu estou me aproximando de a pela esquerda, a função está ficando cada vez maior. Ela vai crescer indefinidamente aqui. E aqui foi tanto de um lado quanto do outro, tá indo se tornando cada vez maior, né? Observe que quando x se aproxima de a, então a função está se aproximando dessa reta x igual a, mas nunca toca nela. Isso é o que a gente vai chamar de assíntota. A gente já vai falar disso. Mas essa é uma assíntota vertical, que é essa reta x igual a, ela é uma reta vertical, né? E a função se aproxima, se aproxima, se aproxima à medida que x se aproxima de a, né? Mas ela nunca toca na reta x igual a. De maneira análoga, a gente olhou isso para o infinito, para mais infinito, mas poderia ser para menos infinito. A gente poderia pensar naquele mesmo exemplo do limite quando x tende a zero da função 1 sobre x², só que olhando agora para menos 1 sobre x². À medida que os valores de x se aproximam de zero, isso aqui vai dar um número muito grande, só que negativo. Quanto mais próximo de zero, maior vai ser esse valor, só que negativo. Então aqui é o exemplo de limite quando x tende a menos infinito. Observa que a função está decaindo, ela nunca vai tocar nessa reta x igual a a, e ela está decrescendo assim infinitamente. Quanto mais próximo de a, maior e negativo vai ser esse valor, mas nunca vai tocar nessa reta que a gente chama de assíntota vertical também, x igual a a. Beleza, gente? Isso aqui que a gente fez foi por ambos os lados, mas não precisava ser por ambos os lados. Pode ser lateralmente mesmo. Unilateral, né? Naquela ideia do limite tender só para um lado, dos limites laterais. Aqui é o caso que quando eu me aproximo de a por valores à esquerda de a função está crescendo infinitamente, tornando os valores dela cada vez maiores, mas nunca tocando na reta x igual a a. Então aqui é o caso onde limite, quando x tende a pela esquerda de a, da função f de x, isso aqui está dando mais infinito, já que está crescendo infinitamente, né, e positivamente. Aqui no meu segundo exemplo é muito parecido. Ó, quando eu me aproximo de a por valores à direita de a função também está crescendo infinitamente. Quanto mais próximo eu chego de a, maior são os valores da minha f de x. Ela nunca toca nessa reta x igual a a, mas ela está... Deu uma bugada gigantesca agora, né? Ela está se aproximando de x igual a, mas nunca toca em x igual a. Então aqui é um exemplo de assíntota vertical também. E a gente está convergindo pela direita, né? Então o limite quando x tende a pela direita da função f de x, isso aqui é mais infinito nesse caso também. Como número positivo a gente não precisa escrever o mais, né? Tipo, quando a gente fala em 4, a gente não escreve mais 4. Então, para infinito é a mesma coisa, a gente não precisa colocar o mais também. Quando fala em infinito, grande, positivo, só infinito. Esse terceiro exemplo, observe que x está tendendo a a. Quando x está tendendo a pela esquerda de a, os valores da função estão cada vez maiores, só que negativos, indo para baixo. Então, aqui é quando o limite, quando x tende a pela esquerda de a, da função f de x é menos infinito. E por fim, muito análogo, só que pela direita de a, né? A gente está tendendo x tendendo a só que por valores maiores do que a. Quando eu faço x tender a pela direita de a nesse desenho, a função f de x está indo para menos infinito. Se acontece qualquer uma dessas situações, lateralmente ou bilateral, tendendo para mais ou menos infinito, isso significa que essa reta x igual a é uma assíntota vertical.
Observe que está pegando os casos quando x tende a tanto pelos dois lados, quanto por um lado, pela esquerda, pela direita ou pelos dois, ela indo para mais ou menos infinito, então isso é uma assíntota vertical. E aqui cai dos grandes pontos do cálculo, que vocês têm que estar muito atentos sempre que toparem com o limite. Encontrou o limite, calculou. Limite, sei lá, quando x tende a 1, dx ao quadrado menos 2 sobre x menos 2. Deixa eu mudar esse 2 por 4 aqui. Muitas vezes a gente tende a procurar alguma técnica aqui no limite, né? Ah, tô vendo que dá para usar a diferença de quadrados, então eu vou fazer. Mas antes de buscar qualquer técnica, substitua um limite. Se eu substituir e der um valor bem definido, não tiver divisão por zero, por exemplo, nesse caso ficaria 1 ao quadrado menos 4, né? Sobre 1 menos 2, isso aqui ficaria menos 3 sobre menos 1, que é 3. Aqui o limite existe, não deu indeterminação nenhuma. Então substituam primeiro o limite. Aí a gente vem para o segundo caso. Tá, eu substituí o limite. Vamos fingir que é o mesmo limite, só que quando x tende a 2. Se eu substituo para o mesmo limite e der uma indeterminação seguinte, ó, 2 ao quadrado, vou botar até entre parênteses, 2 ao quadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Isso aqui é 0 sobre 0. 0 sobre 0 é indeterminado. Indeterminado. Essa não é a pior das situações. Que a gente não está conseguindo determinar aplicando direto. Mas se a gente fizer alguma manipulação, pode existir o limite. Só uma observação do que é indeterminado. Digamos que 0 sobre 0 a gente pudesse determinar e dizer que isso aqui é um número A. Então daqui a gente tiraria, fazendo essa multiplicação cruzada, né? Que 0 é igual a vezes 0. E aqui é brabo, porque qualquer A que a gente substituir aqui, A igual a 1, A igual a 2, A igual a π, A igual a E, qualquer valor real que a gente substituir, isso seria verdade, né? Porque do lado direito A vezes 0 é sempre 0 e 0 é sempre igual a 0. Então, esse tipo de divisão é indeterminada. E esse limite, como eu disse, não é o pior caso. Pode ser bem bom, inclusive. Basta fazer uma manipulação algébrica adequada que a gente consegue determinar que existe esse limite. Se a gente usa a técnica de diferença de quadrados ali no numerador, eu posso escrever o numerador como x menos 2 vezes x mais 2 sobre x menos 2. E aqui observem que x menos 2 do numerador corta com o do denominador. Isso aqui é limite, quando x tende a 2, de x mais 2, que é 2 mais 2, que é 4. Aqui o limite existe, de fato. Só não podia fazer a substituição direta, né? Só lembrando que o que era a diferença de quadrados. Eu tenho um número ao quadrado menos outro ao quadrado, isso aqui a gente pode escrever como x menos a vezes x mais a. Muito prático em termos de limites essa igualdade. Então aqui não é a pior das situações. Agora, se a gente está numa situação como o limite quando x tende a 0 de 1 sobre x quadrado. Se eu substituir isso aqui direto, isso aqui deu 1 sobre 0. E aqui a gente está numa situação que é impossível 1 sobre 0 ser um valor determinado. Então, o que aqui acontece? Se eu tenho um número no numerador diferente de 0, diferente de 0, e se embaixo eu tenho 0, aqui é o caso que vai ser um limite infinito, ou mais ou menos infinito. Professor, como eu sei quando que é mais ou menos infinito? A gente sabe que vai dar infinito, basta saber qual é o sinal. Observa que aqui eu estou olhando para um limite todo, mas na realidade eu deveria... Bom, quando a gente substitui, né, aqui no numerador ele é sempre positivo, porque 1 é sempre um valor positivo, e o número ao quadrado é sempre positivo. Então aqui é o caso onde dá valores positivos no numerador e no denominador. Então não tem como ser isso um valor negativo. Mas vamos pensar agora em limite, quando x tende a 0,
deu 1 sobre x, sem o quadrado. Bom, se eu substituo por zero direto, deu um número diferente de zero sobre algo igual a zero, então a gente sabe que é limite infinito. Só teria chance de existir se fosse zero sobre zero. Como não é um limite infinito. Agora, para onde? Para mais ou para menos infinito? Bom, aqui a gente tem que fazer duas situações. Quando a gente tende a zero pela esquerda e quando tende a zero pela direita. Quando eu me aproximo pela esquerda de zero, observe que são por valores negativos. Então, 1 é sempre um valor positivo. Se eu me aproximo por valores menores do que zero, estou me aproximando por valores negativos. E mais sobre menos é sempre menos. Então, esse cara tem que dar menos infinito. Agora, se eu me aproximo pela direita de 1 sobre x, observe que para valores maiores do que zero, x é sempre positivo, 1 também é sempre positivo, então isso aqui tem que ser mais infinito. O gráfico dessa função é algo bem conhecido. Vamos ver se eu consigo fazer aqui bonitinho. Mas esse gráfico ele tem um comportamento assim, da barriga para cá e para cá. Observe que aqui é o caso que quando a gente está convergindo para zero pela direita, se aproximando por aqui de zero, a função está indo lá para baixo, né? Significa que ela está indo para menos infinito. Se me aproxima de zero pela direita, ela está indo lá para cima, então mais infinito. Observe que quando x está se tornando cada vez maior, a função está se aproximando de zero também. Então essa é uma função bem importante em muitos exemplos de limites. Aqui quais são as assíntotas verticais? Bom, as assíntotas verticais são aquelas quando a gente calcula o limite e está mais ou menos infinito. Nesse caso a gente só tem uma, né? X igual a zero. Essa reta x igual a zero, que é a reta que está exatamente em cima do eixo do y, né? Ela é a assíntota vertical dessa nossa função. A função está se aproximando dela, mas nunca toca nela. Eu vou tentar fazer um exemplo aqui no GeoGebra. Um exemplo não, vou traçar esse gráfico da 1 sobre x, porque o desenho ficou um pouco trêmulo. E é melhor a gente usar um software para mostrar como é que funciona. O GeoGebra é um bom, bem intuitivo. Vamos colocar aqui no lado esquerdo superior o comando y igual a 1 sobre x. Olha como é que é o gráfico dessa função. Quando x se aproxima de zero pela esquerda, ela está indo para menos infinito. Parece que está tocando o eixo, mas ela não está. Ela se aproxima cada vez mais do eixo, mas ela nunca toca o eixo. E essa é a ideia da assíntota. Isso para mais infinito também. Ó. Ela parece estar tocando, mas ela não está tocando no eixo, não. Quando x se aproxima pela direita, ó, a função está cada vez mais próxima do eixo, mas ela nunca vai tocar o eixo. Nunca, nunca. A nossa assíntota aqui, então, é a função x igual a zero. Deixa eu ver se eu coloco uma outra cor, porque ficou exatamente da cor do eixo, né? Mas está ali em vermelho. Certo, gente? Deixa eu copiar essa imagem. Vamos colocar aqui no nosso arquivinho. Então tá aqui o exemplo. Tamanho gigante, né? Desse nosso limite aqui específico. Então muita atenção quando vocês calcularem limites. Porque vocês têm que ver, primeiro substituir para ver se é uma situação de 0 sobre 0 ou um número diferente de 0 sobre 0, que é um caso que vai ser limite infinito. De novo, não existe limite, mas é um não existe particular, porque aí a gente está dizendo que não existe, mas está indo para mais infinito ou menos infinito. Vamos calcular 3 exemplos aqui. O primeiro é limite quando x tende a 3 pela direita da função 2x sobre x menos 3. Tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Da mesma função. Primeira coisa que vocês vão fazer quando se depararem com o limite. Substitui. Isso aqui vai ser, entre aspas, né? 2 vezes 3 sobre 3 menos 3, que é 6 sobre 0. Observa que em cima deu algo diferente de 0, e embaixo deu igual a 0. Então isso aqui vai ser um limite infinito.
certo? Agora, para mais ou para menos, a gente precisa ver o sinal dessa coisa. Quando a gente se aproxima pela direita, a gente está se aproximando por valores maiores do que 3. Então, digamos que a gente está olhando por quando o x for 3,5. É um valor maior do que 3. Claro que está chegando bem mais perto do que isso, mas um exemplo só para a gente entender o sinal. Isso aqui ficaria 2 vezes 3,5 sobre 3,5 menos 3. 2 vezes 3,5 é 7, né? E 3 menos 3,5 é 0,5. Observe que isso aqui é algo positivo. Aliás, isso aqui dá 14, né? Já está começando a ficar grande esse limite. Então, quando x tende a 3 pela direita de 3, tanto o numerador vai ser um número positivo, quanto o denominador vai ser um valor positivo. Maior do que 3 é 3,1. 3,1 menos 3 é um número maior do que 0 ainda. Então, aqui vai ser positivo, aqui vai ser positivo, então isso aqui vai ser mais infinito. Esse primeiro limite, então, ele é mais infinito, ele não existe. Observe que x igual a 3 é uma assíntota vertical e o limite tende a mais infinito. Agora, para o caso de x tende a 3 pela esquerda, a gente está com a seguinte situação, né? Valores menores do que 3, então a gente ia ter algo do tipo 2 vezes 2,5, digamos. Deixa eu botar um ponto aqui. 2 vezes 2,5 é um número menor do que 3 e se aproximando de 3. 2,5 menos 3. Isso aqui ficaria quanto? 5 sobre menos 0,5. Que era menos 10. Então, observe que pela direita, pela esquerda de 3, ele está tomando valores da seguinte maneira, né? X sobre x menos 3. São valores positivos no numerador, quando me aproximo de 3 pela esquerda, mas no denominador são valores negativos. Mas com menos aqui fica menos, então isso aqui seria menos infinito. Vamos ver no GeoGebra como é que é o comportamento dessa função. A gente vai reescrever agora como a função 2x sobre x menos 3. Observem que agora ela está com um comportamento muito parecido com a 1 sobre x, só que deslocada. Para onde? Para x igual a 3, agora a nossa assíntota. Porque quando o limite quando x tendeu a 3 pela direita e pela esquerda, deu mais ou menos infinito, né? Mais pela direita e menos pela esquerda. Então x igual a 3 é uma assíntota dessa nossa função. Deixa eu copiar essa imagem. Como que a gente sabe que é uma assíntota, tanto horizontal quanto vertical? Basta a gente calcular onde que daria zero no denominador. Claro, teria que ser uma situação onde não teria zero no denominador. Mas se deu zero no... Aliás, se dá zero no denominador e algo diferente de zero no numerador, esse valor ele é uma assíntota vertical. Agora só basta saber se é para mais ou menos infinito. O segundo exemplo, agora a gente quer saber as assíntotas verticais da tangente. Lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Então a questão aqui é, para que valores seno dá algo diferente de zero e cosseno dá zero? Só uma observação é que se cosseno dá zero, seno não dá zero. Um é zero e o outro tem que ser diferente de zero, porque tem aquela fórmula seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Quando cosseno é zero, a gente tira aqui seno ao quadrado mais zero igual a 1, ou seja, seno ao quadrado de x é 1, e assim seno tem que ser 1 também. Bom, 1 ou menos 1, né? Seno de x igual a menos 1, mas ele não pode ser zero simultaneamente. Então, quando que é cosseno igual a zero? Lembre no círculo trigonométrico, quando a gente fez lá, o círculo aqui vai ficar uma beleza, né? Até que ficou menos ruim do que eu imaginava. Tá horrível ainda. Deixa eu ver se eu coloco uma forma aqui. Até que ficou aqui. Quando cosseno é zero?
Lembrando que o cosseno, ele é os caras que estão no eixo X, né? Como é que a gente lembra quem é cosseno e quem é o seno? Cosseno, a gente lembra de consono. Então, se está com sono, está deitado. Então, cosseno é o respectivo do eixo X, né? Quem é seno? Seno é sem sono. Então, seno é o que está em pé. E assim, o respectivo do seno é o cara que está em Y, já que Y é o eixo que está em pé, digamos que esse é um ângulo X. Cosseno é os respectivos do x e quando que x é zero. Ou é aqui em cima, ou é aqui embaixo. Lembrando que lá em cima é quando o ângulo ele é π sobre 2. E quando que ele vai voltar a ser zero? Quando ele der uma volta de 180 graus. Ó, quando ele der outra volta, ele retorna aqui para cima. E assim ele segue. A cada meia volta que ele der no círculo, ele está se aproximando, ele está retornando para esse ponto onde ele dá zero, tanto positiva quanto negativamente. Então, o cosseno de x é zero, isso implica que x tem que ser π sobre 2 mais meia voltas, né? Meia volta é π. Então, mais kπ, onde k ele é um número inteiro. Se for um inteiro positivo, ele está dando voltas no sentido anti-horário, negativo no sentido horário. Então, quem são as assíntotas da tangente? Onde o cosseno está dando zero, né? Assíntotas horizontais, verticais, né? Assíntotas verticais igual a todo x igual a π meios mais kπ, tal que k é um número inteiro. Vamos ver no GeoGebra como é que fica o comportamento dessa expressão. Vamos começar a gravar um novo, né? Y é igual a tangente de x. Observe que os gráficos são esses S's, né? Onde que ele não está determinado? X igual a π sobre 2, por exemplo, é uma assíntota. E quando a gente vai somando, π também não vai ser, também vai ser uma assíntota. Π meios mais π é 3π sobre 2. E assim, a cada π a gente vai se repetindo e vai tendo outra assíntota. O próximo seria 5π sobre 2, né? E mesma coisa os negativos, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, e assim por diante, x igual a menos 5π sobre 2 também. Observe que a gente tem infinitas assíntotas aqui, né? Vamos pegar essa imagem também, imagem, copiar. Então, onde estão as assíntotas? Onde tem indeterminação, onde tem divisão por zero e o numerador não é zero. E por fim, a gente vai olhar para um gráfico e dizer onde que tem assíntotas, basicamente. Quando x tende a 3 pela esquerda de 3, observe que a gente está se aproximando aqui, né? É menos 3. Aliás, desculpa, x está tendendo a menos 3, não está perguntando se é pela direita ou pela esquerda. Isso porque pelos dois lados está indo para o mesmo valor. Observe que aqui é mais infinito. A gente também não precisa botar um mais, então infinito. Quando x tende a 2 pela esquerda de 2, a gente está nessa situação aqui para 2, né? Pela esquerda de 2, x está indo para menos infinito, olha a curvinha aqui para onde está indo. Menos infinito é para onde a nossa função está indo. Quando x tende à direita, está indo aqui para mais infinito. Então, pela esquerda de 2 é menos infinito, pela direita é mais infinito. E quando x tende a 1? Aliás, quando x tende a menos 1. Observe que quando x, menos 1 está aqui. Ó. Quando x tende a menos 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, a função está descendo aqui, para menos infinito. Deixa eu só apagar esse menos 1 que ficou embaixo do eixo, né? Mas aqui seria o correspondente menos 1.
Então, quando x tende a menos 1, tanto por um lado quanto por outro, a função está indo para menos infinito. Quais são as assíntotas aqui nesse nosso caso? Bom, são todas essas retas verticais. X igual a menos 3, x igual a menos 1 e x igual a 2, né? Pelo desenho não dá para perceber outras assíntotas. Pode ser que tenha. Beleza, gente. Ficamos por aqui por hoje. Logo vou passar a atividade para avaliar esse trabalho. Boa noite, bom início de semana a todo mundo. Até mais, gente.